Tá, hoje tá. Começando a gravar aqui, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês desculpem um pouquinho de atraso, mas hoje eu fiz uma confusão, que segunda-feira eu dou aula 9h30 e hoje é 7h30, então eu troquei, estava achando que hoje era o horário de segunda em vez de quarta. Quando for assim, vocês me chamam lá no Zap, igual vocês chamaram, que eu fiz confusão. Então, desculpe aí os 10 minutinhos atrasados nosso aí. Turma, sejam todos muito bem-vindos novamente. Temos aqui hoje a nossa aula 2, né? E nossa aula 2 é uma aula justamente acerca aí da questão do IPTU, que eu gravei o vídeo para vocês, postei o vídeo para vocês e estou aqui aberto às discussões. Lembrando que nossa aula 1 foi a aula referente ao ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, né? E aí, sobre a aula 1, nós temos justamente essas questões básicas aí no que se refere a esta aula 1 de ISS. E a aula 2, IPTU. Então, eu gostaria de saber o que vocês assistiram, o que vocês acharam, quais as dúvidas, quais as anotações e quais as questões aqui para a gente discutir. Fiquem à vontade, eu estou aberto aí. Vamos lá. Professor, Diga, meu querido. eu não sei se eu procurei bem, mas eu não achei esse vídeo, não. O que eu consegui foi ler todo o material sobre o IPTU, que o senhor deixou escrito. Tá. Mas o vídeo mesmo não achei. Está lá o link no Tá, quer ver? Só um sistema? minutinho que eu vou pegar no meu canal aqui agora. E aí a gente olha aqui, quer ver? Um minutinho. Meu início aqui. O texto eu li ele, compreendi bem, deu para entender bem o que estava falando, o texto. Deixa eu só achar aqui minha biblioteca. Meus vídeos. Só um minutinho. Direito tributário 1. Espera aí. Ou então, meu vídeo não veio para cá e eu tenho que gravar ele novamente. Aula 1, aula de apresentação, contábeis, aula 1, constitucional, tributário, aula 2, organização do Estado. Aqui, ó, tributário 2, aula 2, IPTU. Deixa eu pegar o link aqui para vocês. Postei ele dia 19. Eu vou compartilhar aqui na nossa área. Toda vez que eu gravo o vídeo, turma, eu jogo o link aqui para vocês e quem está inscrito no meu canal do YouTube recebe falando que eu postei um vídeo novo também, tá? E se tiver alguma dificuldade, Emerson, e procurou lá, não achou, me chama aqui no grupo da turma, que é até interessante, porque a gente ativa os colegas também. Fala, professor, procurei o vídeo, não estou achando. Pode mandar o link referente à próxima aula, que eu busco aqui no nosso histórico, ou eu busco no meu canal do YouTube e mando para vocês, tá? Fique extremamente à vontade aí quanto a essa questão. Bom, Everton? Beleza, professor. E vamos lá, você leu o material, o que você achou, o que você não achou, qual que é a sua dúvida referente a IPTU, turma? A questão ali do que ele tem que ter aí os requisitos para poder cobrar, né? Exato. São 5, mas no mínimo, parece que são 5, mas no mínimo tem que ter 2, né? Exatamente, perfeito. Lá no artigo Pois é, mas 32 aí fica do muito. Código Tributário Nacional. Mas aí fica fácil de cobrar, porque qualquer lugar hoje em dia que sendo não sendo rural, né, sendo urbano, vai ter uma água, vai ter uma luz. Isso, na E, verdade. e até muitas vezes a gente vê reportagem na televisão que a imprensa vai lá, mas aqui não tem uma rede de esgoto, não tem asfalto, mas o pessoal a prefeitura está cobrando IPTU. Não é muito justo, não, né, no meu entender, né? Não é muito justo, não. Na verdade, é o seguinte, a primeira distinção, e excelente pergunta a sua, a primeira distinção que a gente tem que fazer é o seguinte,
O IPTU ele se difere do ITR, que é Imposto Territorial para Territorial Rural para Imposto Predial Territorial Urbano, né? E como eu expliquei na nossa aula lá no vídeo aula, a gente tem sempre um município que ele começa com uma parte urbana muito pequenininha e com uma parte rural enorme. E ao tempo que ele vai se desenvolvendo, a parte urbana vai crescendo e a parte rural, denominantemente, também vai diminuindo, né? É uma convergência isso aí. Então, a gente tem que aprender e atentar para essas questões. E aí o artigo lá do Código Tributário Nacional, 32, ele vem e cita justamente essa situação, que para o município instituir o IPTU em determinada região do município, é necessário que se tenha pelo menos 2 daqueles requisitos, que hoje é muito fácil. Hoje, alguns locais, é muito fácil você ter, no mínimo, esses 2 requisitos. Tá? E aí, exemplo, nós temos a própria Agência Reguladora Metropolitana de Belo Horizonte, que regula todo o crescimento da nossa capital, com mais ou menos 300 municípios que são adjacentes a Belo Horizonte, que quando você vai fazer qualquer coisa em questão de expansão urbana, essa agência tem intervenção. E só para você ter uma ideia, antigamente, até final da década de 90, 2005, mais ou menos, se você quisesse criar, instituir um condomínio residencial, igual esses que a gente tem depois de Lagoa Santa, Jaboticatubas, a região de Sete Lagoas, etc. e tal, se a gente fosse instituir isso, nós teríamos aí uma situação a qual era muito fácil. Você chegava com um projeto de lei na Câmara de Vereador da cidade, eles aprovavam, você dava um terreninho aqui, outro ali para alguém, e por aí vai, pronto. Hoje não, hoje você tem questão ambiental, você tem análise da Agência Reguladora Metropolitana, eles te exigem que você faça algumas questões básicas, tipo ruas calçadas, ruas com no mínimo 3 a 5 metros de largura. Então, existe uma série de requisitos e requisições que são feitas que a gente mesmo constrói muitas vezes dessa questão. Então, escoamento de água pluvial, fluvial, e essas questões todas. E é muito interessante, o Everton, porque o Emerson e o Everton, foi o Everton que me perguntou, é muito interessante isso, porque quando você pega o caso, nós temos alguns casos emblemáticos. O primeiro caso emblemático é o próprio caso de Contagem. Contagem, até alguns anos atrás, não cobrava IPTU e ficou por 32 anos sem cobrar IPTU de imóveis residenciais. Ah, legal? Depende do ponto de vista, né? Todas as casas em Contagem têm água potável, mas mais de 50% dos imóveis de Contagem não tem sistema de esgoto. É tudo fossa séptica, tá? E isso é um problema. Ou seja, está debaixo da terra, ninguém enxerga, ninguém vê, então está tudo aí, tudo tranquilo. E aí, o que aconteceu em Contagem? Eu até citei o caso de Contagem, que não é uma questão política, e sim uma intervenção do Ministério Público, que eles estavam fazendo renúncia fiscal, né? Então, o que aconteceu lá? Poxa, o município está no vermelho e está abrindo mão de fazer recolhimento tributário? E aí entra essa incógnita que a gente tem que aprender. Entendeu? Então, assim, aí, vamos pegar um outro exemplo, Eder. A Serra do Cipó mesmo, se vocês forem analisar, se alguém de vocês tiverem conhecidos lá, etc. e tal, a Serra do Cipó, só aquele miolinho ali da cidade que paga IPTU. O resto paga tudo ITR até hoje. Pô, professor, mas por que paga ITR? Porque é o intuito da cidade. Porque o ITR ele é muito mais barato do que o IPTU. O IPTU ele é calculado sobre o valor venal. O que é o valor venal? O valor de mercado do imóvel. Né? Então, considera o que tem de construção, quanto que vale a terra e o tipo de construção. O ITR ele é o valor da terra nua. O que é a terra nua? Você calcula sobre o que a terra vale e o que é explorado dessa terra e acha um coeficiente. Ah, por que a Serra do Cipó, então, é tudo ITR até hoje? Porque o município não teve, até hoje, o objetivo de falar que a região urbana é uma região maior do que realmente
eles cobram IPTU. Por vários motivos. Pode ser motivo político, porque quem está no poder lá tem muita terra, então é melhor pagar ITR do que pagar IPTU, porque é muito mais barato. Tá? Pode ser um motivo político, pensando num viés positivo, porque é uma cidade que quer incentivar muito o turismo rural. Então, quanto mais eles considerarem que as áreas são rurais ali, mais barato fica para os proprietários de terra e mais eles podem investir num turismo rural para chamar turista para lá. Então, existem vários ângulos da gente enxergar se uma cidade quer aumentar sua área urbana ou não, e qual que é a motivação disso também. Claro que aqui nós estamos no direito tributário, e quando a gente está falando em direito tributário, nós estamos trabalhando principalmente a questão da receita e o recolhimento de tributo. Mas é importante a gente fazer essa análise crítica. Tá? Tem esse caso, que é muito interessante, e tem o caso também de Belo Horizonte, que Belo Horizonte fez aí a questão do IPTU, né, turma? Alguns anos atrás, onde ele não aumentou o IPTU, ele apenas atualizou a base de cálculo dele. Então, ele fez um sistema de georreferenciamento que conseguiu pegar lá o que era realmente cada imóvel para ver se o que estava registrado e declarado na prefeitura condizia com a realidade. Então, exemplo, o Emerson comprou uma casa que era um barracão, é um quarto, sala, cozinha com banheiro. Só que isso ele fez há 20 anos atrás, e o lote era enorme. E o Emerson foi ganhando dinheiro. A casa dele, que era um barracão, hoje é uma mansão. Só que ele nunca foi na prefeitura e falou que a casinha dele, que era 40 metros quadrados, hoje tem 300 metros quadrados. E sempre ficou pagando IPTU de 40 metros quadrados de construção. A prefeitura foi lá, atualizou o sistema e passou a cobrar dele sobre 300 metros quadrados e não sobre 40 metros quadrados. Aumentou o IPTU? Não. Ela apenas atualizou a base cadastral. Então, tem muita gente que acha que isso foi um aumento do IPTU. Não, isso foi a atualização da base cadastral. O Emerson está colocando, professor, pelo que eu conheço de Contagem, desde uns 10 anos atrás, imóvel com mais de 100 metros de áreas construídas sempre pagou IPTU em Contagem. A legislação em Contagem, ela tinha alguns pré-requisitos. Imóvel com maior construção, que saía de um padrão de classe baixa, ele já tinha aí, sim, que pagar IPTU. Mas a volta, vamos falar assim, do IPTU, do jeito que foi, ela atingiu muita gente aí que não tinha essas condições financeiras. Olha que interessante, quando a gente abre lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, tá assim, somente lei pode estabelecer. Aí vem falando lá tudo que a gente estudou semestre passado, aumentar tributo, diminuir, etc. e tal. Aí o parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional fala: não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Isso, gente, é o que eu acabei de falar do IPTU, que foi atualizado aqui, conforme decreto. E conforme o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez de atualização da base cadastral. Então, vem lá um caso, o prefeito faz um georreferenciamento, e isso é questão de prova, tá, gente? Prova de OAB, parágrafo 2º do artigo 97. Eles usam isso muito para IPTU. Fiquem espertos, tá? Então, vem lá, o prefeito da cidade tal resolveu aí atualizar a base de cálculo do IPTU, fazendo um levantamento do tamanho real de cada construção. E apenas atualizou o sistema de base de cálculo. E com isso, o Emerson, que pagava R$1.000 por ano de IPTU, passa a pagar 5.000. E aí, está certo ou errado porque houve majoração? A questão está errada porque não houve majoração. O que houve foi a aplicação do parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que fala que houve apenas a atualização da base de cálculo. E se eu atualizei a base de cálculo, o tributo a pagar é maior, mas não porque foi modificada a lei, mas apenas porque a base de cálculo foi atualizada.
Entenderam a diferença básica? O A que é essa base pegadinha? de cálculo aí? A base de cálculo aí é É o o valor valor venal do venal. imóvel. Se Então, acrescentou, o valor venal aumentou, respect, consequentemente, você vai pagar mais por conta vai pagar disso. mais. Isso. Entendeu? Então, Uhum. olha que isso é questão de prova tanto aberta quanto fechada de OAB. Por quê? Porque as questões, elas são capciosas, no sentido de te induzir ao erro. Então, eles vão falar, olha, Belo Horizonte, por meio do prefeito, fez a atualização do imóvel, e aí o Emerson, que pagava 1.000, passa a pagar 5.000, e etc. e tal, mas por quê? Quando ela atualizou a base de cálculo, viu que o imóvel dele antes tinha 40 metros quadrados, hoje tem 300 metros quadrados. É legal fazer isso? Aí tem muita gente que já vai correndo, não é legal porque aumentou, precisava de lei, o artigo 97 fala que tem que ter lei para aumentar o tributo, etc. e tal. Não, é legal, uma vez o que se verifica na questão foi que o que aumentou ali foi apenas a atualização da base de cálculo. E quando você tem apenas a atualização da base de cálculo, não há incidência de nova legislação ou de novo tributo ou de aumento do tributo. Como a base de cálculo aumentou, consequentemente o valor a pagar vai ser maior. Logo, isso está previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional, em especial no parágrafo 2º. Entenderam? Professor, Diga, Aline. deixa eu te perguntar aqui, que eu fiquei meio confusa. À vontade. Essa atualização, então, ela só acontece caso o imóvel venha a aumentar? Exato. Tá? Ela acontece se seu imóvel antes era de 40 metros quadrados e aí você fez uma construção e não informou para a prefeitura. A prefeitura, com georreferenciamento, descobriu que sua casa é maior do que está registrado lá. Entendeu? Então, não pode atualizar o IPTU, não, conforme Pode, tem outra outra pegadinha. base de cálculo? Tem outra pegadinha aqui também. Valorização do bairro? Pode sim. Tá? A base de cálculo é o valor venal. O que é o valor venal do IPTU? O seu valor de comercialização. Valor venal, Aline, é valor de mercado. Então, exemplo, vamos pegar os imóveis ali na Cidade Nova. Aqueles imóveis ali no bairro Cidade Nova, onde tem a linha verde, antes de ser feita a linha verde e só ter aquela que tinha Machado, que era mão e contramão, os imóveis valiam X. Aí veio a linha verde e a que chama Machado hoje está toda duplicada. Consequentemente, o trânsito e o fluxo é muito melhor. Correto? O que aconteceu com os imóveis dessa região? Aumentaram. Consequentemente, a base de cálculo deles aumentaram, porque o valor de venal aumentou, então a base de cálculo aumentou. E aí, o que acontece? Você paga um IPTU mais caro também, porque a base de cálculo aumentou. O que é base de cálculo? É o valor de mercado. Tá joia? E aí, turma, mais alguma dúvida? Vamos Professor, lá. Diga. deixa eu perguntar também uma outra dúvida aqui. Tem imóveis que ficam localizados entre uma área assim, mais nobre e assim, fica na divisa, né? Deu para você entender, numa área melhor e outra assim, que não é tão valorizada, né? Uhum. E aí esse imóvel está ali na divisa. Uhum. E normalmente eles jogam sempre o valor do IPTU aonde incide o IPTU com maior valor de mercado, né? Como fica? Tem como reaver? Tem. Na verdade, é o seguinte, como a gente aprendeu no semestre passado, nós temos em todos os municípios os órgãos administrativos. Então, exemplo, vamos supor que isso acontece em Belo Horizonte, tá? Vamos supor que eu tenho lá no bairro Sion um prédio, uma casa edificada, que paga 10.000 por ano de IPTU, e eu tenho a mesma casa que foi construída pela mesma construtora, tá? Num bairro mais simples, que paga 10.000 também de IPTU. Tá errado? Tá. Por quê? Porque o cálculo do IPTU
Porque a casa que está edificada lá num bairro nobre, na Zona Sul, ela vai ser mais cara do que o que está edificado num bairro simples, mesmo falando limítrofe ou distante, tá? Isso é para a gente entender. Ela tem um valor de mercado diferente. Essa aqui da Zona Sul, você paga 5 milhões, essa aqui você paga 1 milhão, vamos falar assim. Né? E é a mesma construção, é a mesma característica, a mesma qualidade. Só que quando você considera e calcula o IPTU ele considera vários fatores para ser calculado. Ele calcula a região, ele calcula o terreno, ele calcula a construção, ele calcula a qualidade da construção, isso tudo. Então, se há uma discrepância, essa casa que vale 1 milhão, eles estão cobrando como se valesse 5, igual a da Zona Sul, qualquer pessoa interessada, que no caso vão ser os proprietários, podem apresentar uma impugnação administrativa, pedindo para fazer uma revisão da avaliação daquele imóvel. E aí, a prefeitura pode fazer isso tanto de forma online, porque hoje a gente tem o Google Maps, a gente tem sistemas de georreferenciamento que a gente consegue ver a casa de qualquer pessoa, e aí eles têm uma ideia do que é acabamento, o que não é, qualidade, etc. e tal. Ou pode ter até mesmo o deslocamento de um fiscal da prefeitura para fazer um laudo e uma avaliação pessoalmente. Só que aí você tem que ter um grande cuidado. O que dá em Chico, dá em Francisco. Às vezes você está pagando um IPTU lá e está achando que o IPTU está caro, o fiscal vai na sua casa e vai descobrir que sua casa tem uma qualidade muito melhor do que está cadastrado lá na prefeitura. E aí o que vai acontecer? Em vez de diminuir o valor que você está impugnando, ele vai aumentar. Mas eu pedi foi para diminuir, eles estão aumentando. Gente, mas você pediu uma fiscalização e ela está acontecendo, e eles estão constatando que a fiscalização, na fiscalização, que o seu imóvel está mais bem acabado do que eles têm cadastrado lá. Então, eles vão cadastrar novamente e vão cobrar mais. Então, tem que tomar um grande cuidado com isso. Isso aconteceu demais, Aline, e eu tive clientes a respeito disso, quando a gente teve esse georreferenciamento em Belo Horizonte. Aconteceu duas coisas muito legais. Eu acho que eu falei isso no vídeo. Se eu falei, eu repito, porque é muito interessante. Tem algumas casas que o pessoal gosta muito de árvore. E principalmente as casas que têm árvore de pé de manga, o pé de manga ele forma aquela copa que fica fechada, que dá aquela sombra maravilhosa. E aí, quando foi feito o georreferenciamento, essa copa da árvore, como dá uma sombra, o georreferenciamento considerou que aquilo ali era uma construção. Então, os proprietários desses tipos de imóveis tiveram um IPTU aumentado demais, porque o georreferenciamento achou que aquilo ali era construção, e isso aumenta o valor do IPTU. E aí, essas pessoas que impugnaram, quando o fiscal foi lá verificar, viu que a construção era muito menor do que o georreferenciamento pegou. Ou seja, houve um erro do sistema. Agora, teve gente que foi lá e impugnou, porque achou um absurdo que aumentou. Aí o fiscal foi lá e, ao invés de diminuir, aumentou. Exemplo, o georreferenciamento, a depender do imóvel, se você tem um imóvel de 2 andares, dependendo da forma que o georreferenciamento foi feito, como ele é de cima para baixo, ele pode ter considerado que sua casa tinha um pavimento só. Só que aí o fiscal chegou lá para conferir, porque você pediu para rever o valor, e o fiscal viu que o georreferenciamento acusava que era um andar só, e quando o fiscal foi lá fiscalizar pessoalmente, ele viu que tinha 2 andares, ou seja, vai ficar muito mais caro o seu IPTU. Eu tive clientes que passaram essa raiva. Tá? E não tem o que fazer, porque você está pedindo a fiscalização, você está impugnando. Então, é muito importante a gente pensar que a impugnação administrativa ela pode dar para o bem, como ela pode dar para mal para você também. Então, é muito importante você ter ciência de o que está sendo cobrado, como está sendo cobrado e essas especificações. Tá joia? Professor, então, antes eu posso fazer, então, uma pesquisa de como está sendo cobrado e tudo na prefeitura? Pode. Você pode pedir na prefeitura uma questão disso, como que eles foram cobrados, e na própria guia do IPTU, se o seu imóvel for de Belo Horizonte, é muito interessante que no campo esquerdo da guia vem mostrando lá
o que eles estão calculando, o que eles consideram de área construída do seu imóvel e qual o tipo de acabamento do seu imóvel também. E aí, na lei municipal de BH, vai mostrar o que é a caracterização de cada um. Entendeu? É muito melhor conferir antes de pedir e fazer essa impugnação administrativa. E impugnação essa que pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa de advogado, e é só um pedido simples que você faz lá no BH Resolve. Tá? Ah, consegui, deu certo, não deu certo, você ainda tem a possibilidade de recorrer para o Conselho de Contribuintes, igual a gente explicou semestre passado, a existência do Conselho de Contribuintes. Tá joia? Mais alguma dúvida, gente, quanto ao material, quanto às questões? E o professor, e nesse caso aí dessa reavaliação, eu sei que não tem a ver com o tema, mas aí faz uma cobrança dos últimos 5 anos, né? Ou não? Não necessariamente, a de prefeitura não está atualização. fazendo retroativa, não. Porque aí entra uma outra discussão. Vamos supor que eu estou falando do seu imóvel, Marcos, e aí você vira e fala assim, não, mas eu edifiquei isso tem 6 meses. E aí começa a discussão. Então, até onde eu sei, quando acontece essa reavaliação e essa questão, a prefeitura está cobrando daqui para frente apenas, quando ela reavalia, quando ela fez esse levantamento de georreferenciamento. Ela não cobra mais retroativo, não. Tá? Perfeito, perfeito. Até mesmo evitando esses tipos de judicializações também. Professor? Diga. Queria te perguntar, quando você compra um lote, no caso, um loteamento, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do proprietário ou da imobiliária? Vez que, pelo menos que eu pude observar, todos vêm em nome da imobiliária. Vamos lá. Aí é uma questão muito interessante e muito importante, né? Na aula mesmo eu expliquei para vocês, na aula gravada lá, que para a gente ser proprietário de um imóvel, você tem que ter um animus domini, ou seja, ou o domínio útil, ou a posse ad jus capione, ou então o próprio proprietário, né? Muitas vezes as pessoas compram um determinado lote e, por garantia de ter o pagamento, a imobiliária, o loteamento ou o próprio dono desse imóvel não transfere este imóvel de imediato, esperando aí uma quitação do pagamento. Seja uma quitação negociada entre as partes ou até uma quitação aí via financiamento bancário. Só que é muito importante a gente ter consciência de que se eu já tenho a posse desse imóvel e eu busco aí a propriedade, a responsabilidade, a partir do momento que eu estou na posse do imóvel, já se torna sua, independente se ainda está no nome da prefeitura. Tá? Sim. Então, é muito importante aí, em nome do município, do loteamento. E aí, provavelmente, até no próprio contrato de compra e venda já consta isso. Agora, se você comprou, não teve a posse, está pagando o imóvel e não foi concedido chave, não foi concedido domínio, não foi concedido posse, nada para você, a obrigação de pagar aquele IPTU ainda é em nome de quem ele está registrado aquele imóvel. Então, a minha recomendação aí é que, se você já tem a posse deste bem, comece a pagar. E até mesmo para você comprovar o seu direito acerca disso. Na próxima aula, que é uma aula muito bacana que eu adoro, que é a aula de ITBI, que eu ensino muito a questão de registro, de imóvel, etc. e tal, eu falo muito isso, que quem não registra não é dono. E aí você depois tem outros problemas. Sim, ok. Obrigada. Nada, meu bem. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Só isso? O professor, uma coisa interessante que eu vi também, que eu li, né? É a questão do pagamento de ITR quando o imóvel está dentro da zona urbana. Uhum. Esse imóvel tem que ser exclusivamente destinado a alguma produção rural para ele poder se enquadrar ao pagamento do ITR, correto? Correto, isso mesmo.
é o seguinte, gente, quando você tem alguma questão de produção rural dentro de área urbana, mesmo que ali tenha uma legislação falando que é IPTU, você consegue o reconhecimento de pagar ITR. Isso evita um pagamento desnecessário e muito mais alto. Então, exemplo, nós temos alguns cases de sucesso no Brasil, que são indústrias aí de laticínios, localizadas em algumas cidades aí, e essas indústrias têm atividade do agro, né? Igual você pega uma indústria de laticínio, onde ela beneficia o leite, transforma o leite em vários produtos, e ali você demonstra que ela está numa atividade vinculada a uma questão rural. Então, com base nisso, você pede aplicação da cobrança do ITR ao invés do IPTU. Isso é muito bacana, isso é muito legal na prática, tá? Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu ainda não tive acesso ao vídeo. Essa questão do plano diretor, você pode explicar um pouquinho ele? O que é o plano diretor? O plano diretor, Aline, é uma questão extremamente interessante, porque toda cidade, a gente fica achando que a Câmara dos Vereadores não faz nada, né? E a gente tem que quebrar esse preconceito. Ela faz e faz muita coisa, desde que a gente também fiscalize e a gente exija isso também. O plano diretor, ele pega e fala justamente o que é o objetivo da cidade, como a cidade quer crescer e deve crescer, quais são as questões que a cidade tem que investir e destinar, e também qual é a proporção e do que a cidade vai fazer. Então, vamos supor que eu estou falando de uma cidade do interior X, e essa cidade desenvolve um projeto onde ela quer ter investimentos na área do agronegócio. E aí ela pode desenvolver dentro do seu plano diretor uma área de expansão urbana. Olha, nós vamos pegar essa região aqui que é rural e vamos transformar em uma área de expansão urbana para montar um centro industrial. Ou seja, elas vão definir o que vai ser e como que vai ser. E qual benefício vai conceder também. Então, quando eu falo plano diretor, eu estou falando politicamente, eu estou falando economicamente, tributariamente, o que a cidade vai ter de crescimento ou o que ela vai ter de objetivo, para justamente eu dimensionar. E aí eu vou falar, olha, a cidade, exemplo, Belo Horizonte, quando iniciou o plano diretor de Belo Horizonte, que a Avenida do Contorno para dentro era área urbana. O que estava da Avenida do Contorno para fora era área rural. E aí Belo Horizonte foi crescendo e o plano diretor foi mudando. Então, regiões que não eram urbanas foram se tornando urbanizáveis e foram se tornando áreas urbanas e deixando de ser áreas rurais. Então, com o desenvolvimento de uma região, o plano diretor tem que falar o que é esse desenvolvimento e como que vai se dar isso. Então, exemplo, o Barreiro era uma fazenda, onde veio um plano diretor e falou assim, agora nós vamos tornar aquilo ali em uma região e vamos lotear ele todo, abrir ruas. Isso faz parte de um plano diretor também, entendeu? Então, isso tudo está dentro de um prospecto também. Mais alguma dúvida, turma? Não, eu amei vocês hoje presentes. Bonitinho demais todo mundo, hein? Vocês ficam me deixando aqui numa solidão com Everton e com Emerson, né? É porque teve um vídeo... Pode falar. Pode falar, ali. Teve um vídeo seu que você colocou lá que você fica muito solitário nas aulas. Isso, exatamente. Ô, professor. Diga, meu querido. Não sei se sou só eu, mas a gente estava acostumado na sua aula, pelo menos semestre passado, na sua aula, o senhor dava realmente a aula, não tirava a dúvida. Então, talvez, por isso, hoje o pessoal entrou mais porque pensou que era aula e já tinha um vídeo postado. No sistema faculdade, eu tô olhando ele todo aqui na aula do IPTU. O que eu achei lá foi 2 links do YouTube, mas não é o... Não,
Os Não links é o do senhor. YouTube não sou eu. É links Pois para é. vocês aprimorarem mais a matéria, tá? Pois é, mas então no meu material que eu não estou encontrando o seu vídeo, então por isso que eu não vi e Tá, só fui ler o material, entendeu? tá. Você viu aí agora no grupo do WhatsApp que eu mandei, né? Vi, agora eu vi que está no grupo, Isso. sim, mas no E, sistema faculdade não achei lugar nenhum. tá, eu vou tomar esse cuidado, bom você falar, e vou colocar lá no sistema faculdade, vou destacar de amarelo na aula também, tá? Ok, Eu vou porque colocar com uma marcação de amarelo lá bem forte, que aí você vai saber que é meu vídeo referente a essa aula. Eu vou porque colocar assim, vídeo do professor referente à aula igual a próxima que vai ser de TBI. Tá joia? só dando um exemplo aí, o que outros professores fazem. Muitas das vezes ele coloca o material escrito e lá no final é a tela mesmo do YouTube do vídeo dele. Uhum. Aí já até facilita, eu já sei que é aquele vídeo, entendeu? Não, perfeito. Eu vou fazer isso, então, agora a partir do ITBI, tá joia? Tá. O senhor costuma gravar essas aulas e postar aqui para a gente quando? Que é para a Eu, gente ter assim, uma exemplo, noção. eu quero disponibilizar tudo hoje ainda, as da semana que vem. Uhum. Tá na minha agenda aqui, só se acontecer alguma coisa aqui que eu tiver que sair agora de imediato, mas daqui a pouco eu começo já a gravar os vídeos todos da semana que vem. Tá, E entendi. eu aviso também no grupo de WhatsApp. Entendi. Tá Beleza. joia? Tá jóia. Mas obrigado pelo retorno e é bom que a gente vai alinhando assim. É melhor, porque senão fica sempre na dúvida. Não, e a Igual gente fica hoje, perdido e é bom a gente padronizar também. pois é. O que o pessoal entra pensando que é aula mesmo, ao vivo, e é dúvida. E aí, se a pessoa não lê Não, o e é aula material, também. Se vocês precisarem, nós vamos discutindo. E aqui nós estamos. É porque esse momento nosso, a gente já vem, pelo menos, entre aspas, vamos falar assim, preparados. Ou a gente leu alguma coisa ou a gente assistiu alguma coisa. E a partir daí a gente começa a discutir. O que eu respondi hoje aqui para vocês, eu voltei em muita coisa que eu falei lá no vídeo. E justamente por conta disso, para a gente conseguir fixar ainda mais a matéria. uhum. Tá joia? Mas obrigado aí pelas colocações. Eu creio que é melhor a gente alinhar essa questão do vídeo mesmo, para todo mundo ver antes, Isso, entendeu? Porque aí chegou na hora, teve dúvida agora. Eu li ontem, tive dúvida, tirei a dúvida. perfeito. Sim. Tá ok, professor. Professor, Diga, Aline. assim, eu só pude ter acesso ao sistema da faculdade essa semana. Então, eu não li ISS, Tá, então né? dá uma E olhada, ele, olha, assiste o vídeo, qualquer dúvida na próxima aula você traz. Gente, precisando então, voltar, ok, eu professor. volto com o maior prazer do mundo. Professor, eu estou com dúvida na sua aula no primeiro dia. Não tem problema, não. Não é que essa aula tem que ser só isso, não. Ok? Então, fica à vontade. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, turma? Então, um beijo para vocês, uma boa semana aí para vocês. Estou à disposição, podem me chamar aqui o que for preciso, tá ok? E desculpa aí os 10 minutinhos que eu comecei atrasado.